Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos continuar aí os nossos estudos sobre a Najdorf e sem pretensão alguma de esgotar o tema, porque esse tema é inesgotável. Mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês uma partida do Fischer, Robert Fischer versus Miguel Najdorf. Então, talvez o maior propagador da Najdorf contra o próprio inventor da Najdorf. Fantástico. Essa partida aconteceu em 62, em que o Fischer jogou a variante H3, que a gente viu a teoria na semana passada. Então, E4, C5, aí a Najdorf no tabuleiro para vocês. A6, o lance que define a variante, H3, e o Najdorf jogou B5, a linha mais antiga. Hoje em dia o pessoal joga mais E5, certo? Depois nós vamos ver uma partida modelo. Eu acredito que estudar a abertura por partida modelo é uma coisa muito, muito interessante. Aqui o Fischer já se antecipou a um provável B4 e jogou cavalo D5. O que a gente tinha antes, pessoal? Antes a gente tinha uma partida jogada em Leipzig, 1960, em que Arnowski versus Wexler, tá? Ele jogou G4, indo para a ideia direta, né? A ideia principal direta que o H3 é para fazer o G4. Então vamos ver como é que ficou aqui, ó. Uma partida que evoluiu para o empate. O cavalo consegue uma casa forte, vem o B4, outro cavalo em casa forte, cavalo por D5, E por D5, G6, cavalo G3, bispo G7, A3, A5, A por B4, A por B4, troca as torres, dama D3, e essa partida acabou empatando. Então, pessoal, olha só, com certeza o Fischer conhecia essa partida jogada 2 anos antes e viu que era mais difícil conseguir alguma vantagem jogando diretamente o G4, que é a ideia, né, da abertura. Por isso, cavalo D5 mais efetivo. Veio bispo B7. Aqui cabe um esclarecimento, porque quando o Fischer joga cavalo D5, pessoal, vocês veem aqui claramente que o peão de E4 está sendo sacrificado. No entanto, vem dama F3, olhem que a dama está fazendo um raio-x lá na torre, ameaçou o cavalo, cavalo C5, e está mantido o balanço. Quer dizer, as brancas têm aí uma leve atividade, né? Claro, tem que ter cuidado com o futuro bispo B7 aqui, mas vejam que ganhar esse peão não ajudou em nada. Agora o desenvolvimento das negras começa a ficar bastante atrasado no flanco do rei, né? Então não foi isso que o Najdorf fez. O Najdorf deixou o peão lá e jogou bispo B7. Muito bem. Agora o Fischer faz um lance forte na posição, gente. Cavalo por F6, danificando a estrutura de peões. Agora as negras não vão ter uma ala segura para o seu rei, né? Porque jogou G por F6, então ficou com uma massa central de peões interessante, mas não, esse rei agora não tem como rocar na ala do rei nem na ala da dama. Então um lance aí bem pragmático do Fischer. C4, B por C4. Se tomar o peão, se tomar o peão de E4, peão por peão, E5, tá aí numa situação de jogo equilibrado também. Bom, B por C4, bispo por C4. Já com uma ameaça de dama B3, olhem lá o ponto de F7. E, diga-se de passagem, as casas brancas, né, o complexo de casas brancas em torno do rei. Lembrem que E6 pode levar um sacrifício, né, de cavalo por E6. E o papel desse bispo aqui, ó, que não está mais defendendo essa diagonal. Então, dama B3 já é uma ameaça forte. Veio bispo por E4. Roque, D5, ajudando aí a defender um pouco as diagonais, né?
Agora o Fischer joga torre E1, porque fica muito interessante. Se o Najdorf tomar esse bispo, o Fischer já ativa a torre no centro, vindo torre por E4. Respondeu com E5, não tomou o bispo e ameaçou o cavalo. Aqui o computador dá uma linha interessante para o Najdorf, bispo por G2, abrindo o flanco rei das brancas. Cavalo E6, dama D7, rei por G2, peão por C4, dama por D7, rei por D7, cavalo C5, rei C6, com um equilíbrio dinâmico. Já trocou as damas, não tem grandes ameaças, como concretizar grandes ataques ao rei de lado a lado. E a estrutura de peões 4 ilhas para cada lado, então realmente tá. E o atraso de desenvolvimento das negras não é tão decisivo assim nesse tipo de posição. Então, bispo G2 aí, a sugestão do nosso amigo de silício. Bom, Najdorf jogou E5, veio dama A4, cavalo D7. E agora, pessoal, lance aí para obter vantagem de brancas. Pode dar uma pausa, vamos ver se você consegue descobrir um lance do Fischer. Torre por E4, pessoal. Esse sacrifício aí, visando a abrir as casas brancas no centro, em direção ao rei do Najdorf. Veio D por E4, cavalo F5, posto avançado, bispo C5, cavalo G7, olha que entrada, pessoal, rei E7, cavalo F5, cheque, rei E8. Agora vem bispo E3, tirando aí o defensor da casa D6 também, bispo por E3, F por E3, dama B6, defendendo novamente a casa D6, torre D1, reforçando ali o ataque, torre A7, defendendo o cavalo, porque o torre D1 atacou não só a casa D6, mas também o cavalo em D7. Torre D6, olha só que entrada vigorosa, dama D8, dama B3, aquela diagonal que a gente falou no comecinho da partida, dama C7, bispo por F7, cheque, rei D8, bispo E6, e aqui o Najdorf abandonou. Como é que poderia ter continuado isso aqui, pessoal? Bom, das muitas linhas possíveis, vou mostrar assim, apenas uma continuação possível. Rei C8, cavalo E7, cheque, rei D8, cavalo C6, cheque, rei E8, torre por D7, e agora fica claro que as peças brancas vão dominar a sétima e dar o checkmate, a não ser que as negras sacrifiquem a dama e fiquem numa situação material completamente indefensável. Então, pessoal, que partida, hein? Que partida e o ponto principal que eu vejo aqui é justamente o cavalo D5, visando aí a desestruturar a defesa do Najdorf e atacar pelo centro, da onde esse rei não saiu, ocupando depois as casas fortes. F5. Olha só, a estrutura é totalmente quebrada, fica muito fácil atacar. E depois ali as casas D6 e D7, que ficaram extremamente fracas, sendo ponto de entrada, e a diagonal A2, G8, que foi também um ponto de ataque muito forte, e aqui o ponto que o Najdorf abandonou. Então, pessoal, partida muito instrutiva, partidas modelo, sem dúvida são um método muito legal para a gente aprender aberturas. Muito obrigado, pessoal, e bons jogos a todo mundo.